gravar. Sim, estou gravando. Hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha sala a cantora Ana Canhas, grande sucesso da música brasileira, e acaba de fazer uma grande homenagem a uma pessoa muito querida do meu coração, Antônio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes, meu amigo de Sobral, meu amigo de geração, que faz muita falta na minha vida, e que a Ana veio trazer com o estilo sensacional dela, com a grande voz, uma homenagem a um velhinho, aqui, a nossa geração de velhinhos. Oi, Ana. Obrigado por Bom você estar aí. dia, tudo bem? E aí, querido, tudo bem? Imagina, um prazer é meu. Ana, nós estamos aqui numa série que eu chamo de Dois Dedos de Prosa, que não é uma entrevista, é um papo. Né? É um papo. E eu começo lhe dizendo o seguinte: a minha avó paterna se chamava Ana. Eu tenho uma neta, mas a minha neta não se chama Ana, ela se chama Ana. Ana, com dois N's, porque ela é milanesa, lombarda. O pai dela é milanês. E a minha filha mora em Milão. Minha filha é a main Spencer do Festival de Cinema de Veneza. Ela trabalha na gerente de marketing da Campari. Tem um filho também bem mais velho que você, com 48 anos, o Vladimir, que é empresário. Outra filha chamada Cecília, que é pouquinho mais velha que você, tem 42. Assim como essa senhora aqui, que é a minha terceira mulher, a dona Isabel, doutora em História Econômica na USP. E esse aqui sou eu. Tem muita gente que eu faço aqui o vídeo no YouTube e pergunta se é o chicanismo. Sou eu. Numa estilogravura de um grande artista, meu conterrâneo de Uiraúna, no sertão da Paraíba, Ciro Fernandes. E esse teu Ana é um nome frequente na tua família ou foi uma simples prova de bom gosto dos teus pais? Olha, na verdade, meu nome era para ser só Paula, né? Eu sou Ana Paula e era uma homenagem a uma tia minha espanhola que meu pai gostava muito, irmã da minha avó. E a minha mãe achava que Paula era muito forte, assim, que ela achava que ela queria um nome mais doce. Enfim, e aí ela sugeriu que colocasse o Ana na frente. E aí eu virei Ana Paula. O Canhas é evidentemente espanhol. Esse N contínuo é castelhano, não tem outra origem. Eu tenho uma filha que mora na Espanha também, a Cecília. A Cecília mora em Barcelona, na Que legal. Barcelona é linda, né? Uma cidade Catalunha. incrível. Eu Né? tenho. Eu adoro Barcelona. Eu tenho um livro de poemas chamado Barcelona Borborema, que é uma homenagem a Campina Grande, a cidade da minha mulher, e a Barcelona, que eu tenho uma grande, antiga paixão por Barcelona. Gaudí, aquelas coisas todas. Né? Então, a tua Sim. família é de imigrantes espanhóis. E você é paulistana, né? Sou paulistana. Minha família... A minha avó, ela veio para o Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas ela foi exilada da Espanha, né? Uma história muito dolorosa, porque houve uma retaliação, enfim, durante o período do governo Franco, da ditadura, né, do Franco. A minha família foi assassinada lá, Tragédia. foi uma grande tragédia, e minha avó era criança e ela assistiu o fuzilamento do pai dela em praça pública, que recentemente até assisti um filme que está na Netflix, que fala sobre exatamente isso, esse genocídio, né, durante a guerra, genocídio de civis, né? E aí chama o caso Collini, que foi um caso italiano que mudou a justiça em relação até a justiça em relação a muitos criminosos de guerra que receberam uma espécie de salvo-conduto nos anos 70 e foram liberados dos seus crimes. E aí agora eles revisaram essa lei nos anos 2000, né? O filme é sobre isso e foi uma tragédia, foi uma história muito dolorosa que a minha família... Eu cresci ouvindo essa história, assim, né? Aí ela vai para a França, minha avó vai para a França, ela foge, ela não pode permanecer na Espanha, cruza os Pirineus a pé na neve, com os irmãos, passando fome, mora 10 anos na França como refugiada, porque ela não pode voltar para a Espanha,
e depois ela vem para o Brasil num navio durante a Segunda Guerra. Direto para São Paulo. É. E aí a minha família da Aí minha mãe é conheceu de o uma... vovô, paixão à primeira vista. Não, ela já vem para o Brasil com meu avô, né? Ela conheceu o meu avô lá na França. E é família toda espanhola, bicho, sangue todo espanhol aqui. Tem uma grande admiração pela Espanha, um grande amor. E saúdo aqui a sua chegada com os meus filhos paulistanos. O último filho paulistano meu quarto filho, é o Arthur, e ele tem 2 anos e meio, filho da dona Isabel. 2 anos e meio. Agora a Isabel foi deixá-lo na escola. Bom, a Ana Canhas estreou em 2007 com Amor e Calça, é isso? Amor e Calça? Meu primeiro disco autoral, sim. Amor e Calça, né? A sua paixão, então, era o Led Zeppelin? Era uma roqueira paulistana, com certeza. Eu sempre gostei do Led Zeppelin, sempre, sempre. É uma banda do meu coração, assim. Eu adoro todos eles, John Paul Jones, John Bonham, Robert Plant e Jimmy Page, assim. Eu adoro, de verdade. Plant e Jimmy Page era uma turma que eu vou te contar, hein? Uma turma de primeira, hein, dona Ana? Eu sou desse tempo aí. Eu adoro, adoro. Acho que é uma das maiores bandas de rock da história, né? O Arthur curte mais os Beatles, viu, Ana Cândido? O Arthur fica... Eu tenho ali uns álbuns dos Beatles, ele fica folheando. O Arthur adora livros. 2 anos e meio. Bom, mas o que eu me lembro desse seu disco Amor e Causa é uma gravação de Coração Vagabundo, que é uma obra antiga do Caetano, pré-tropicalista. Eu conheci o Caetano, o Gil, através de um amigo comum chamado João Muniz de Brito, que foi um dos lançadores do tropicalismo em Pernambuco. Eu morava nessa época na Paraíba, eu estudava em Campina Grande, ia muito a João Pessoa, e tinha um grupo de intelectuais que aderiu lá ao tropicalismo, e eu estava no meio deles. Então, o disco do Caetano que eu conheci foi um disco que tinha Tropicália, e era um disco que tinha uma canção linda, mas uma canção da fase antiga dele chamada Clarice. E é por isso que a minha filha se chama Clarice, é por causa dessa canção. Mas o Coração Vagabundo é de antes, é uma canção antiga, é uma canção que poderia ter sido composta nos anos 30. Né? O que é que atraiu na menina paulistana essa canção antiga do Caetano baiano? Eu já ouvi o Caetano falando sobre essa música, né? E ele fala que talvez seja a composição favorita dele, que ele escreveu. E ele diz que ele acha que essa letra remete a um poema do Pessoa. E acho que foi um pouco isso, é uma letra que me remete a um poema, assim. E não sei, acho que ela fala muito com as pessoas que têm um coração vagabundo mesmo, né? Assim, as pessoas que estão na galho em vida. galho. É o Caetano. Ana Canhas também é assim? Tem um coração vagabundo também, Ana Canhas? Rapaz, bom, mas aí... olha... Nem te conto. Mas, olha, ali já se revela uma certa... um certo talento que você tem para entrar em novela, em trilha de novela. Eu conheço bem esse negócio de entrar em trilha de novela, porque eu sou muito amigo daquele que considero o maior autor de telenovela do Brasil, que é o Benedito Rui Barbosa. E que agora está, inclusive, no noticiário, porque eu sou parceiro do Zé Ramalho. Fiz algumas músicas e letras minhas com música do Zé. E o Zé é meu amigo desde Campina Grande, anos 60 e tal. E o Zé fez uma adaptação do livro de Aldous Huxley, chamado Admirável Mundo Novo. Mundo Novo. Adaptou para Admirável Gado Novo, que é uma canção antológica, na minha opinião, o Zé é um gênio. Sim. E 10 anos depois de gravada a música num LP dele, o meu amigo Benedito Rui Barbosa incluiu Admirável Gado Novo na trilha da novela O Rei do Gado. E aí o Zé estourou muito mais do que no segundo disco dele, A Beleza do Diabo contra o Dono do Céu, que é o disco que lançou essa canção. E agora o Zé voltou à notícia porque algum gozador de esquerda lá no Enem lembrou que o gado lembra a turma do Bolsonaro, e aí
tornou a música do Zé, que é de 79, que foi relançada em 89, reapareceu agora por causa do gato. Né? Mas qual é o segredo, o teu segredo de tanto colocar tanta canção sua em novela? É falar de amor? O que é? Rapaz, eu não sei, eu acho que tem uma questão do próprio diretor da novela, né? Ou às vezes o autor, gostar da versão. Às vezes que eu tive músicas em novela, pelo que eu soube, foram escolhas muito pessoais. Por exemplo, o Viver a Vida, que foi o Manuel Carlos que escolheu o Esconderijo, que era uma música minha. Não sei, eu acho que é muito gratificante para o artista ter a sua música com essa visibilidade, né? Porque o Brasil é um país que assiste muito novela, embora hoje assista, acredito que um pouco menos, por conta da internet, das plataformas também de streaming, mas é sempre algo importante para o artista, é o que você falou, Zé Ramalho estourou ainda mais quando ele, né, participou do Rei do Gado. Realmente o artista impulsiona muito o seu trabalho, né, por conta da divulgação, e se pega um personagem que tem a ver. Agora, o porquê dessas escolhas, assim, a gente não fica sabendo muito, assim. Foi aleatório para que você. Você não fez uma coisa pensar, vou fazer para a novela. Não. Não, e quando eu fiz desse jeito, não deu certo. Uma vez não foi para a novela. Eu tive em contato tem com casos Jaime assim Monjardim. de amigos meus em novela que são interessantes. Por exemplo, o Belchior, desculpa, o Fagner, parceiro do Belchior em Mucuripe, Hora do Almoço, né? O Fagner gravou uma música de um pessoal lá do Piauí chamada Noturno. E o Boni escolheu a música para abrir a novela, e escolheu o nome da novela. O Boni também é um grande amigo meu, né? E do Fagner. E o nome da novela foi Coração Alado, que é um verso que está na música do Raimundo, mas que não é o título não é uma música do Raimundo, é a interpretação do Raimundo. Um sucesso imenso também foi uma pessoa que nós vamos falar dele aqui, que é o Ednar, também da geração do Belchior, que fez uma música que entrou na novela Saramandá, que era o tema da novela Pavão Misterioso, né? Que era uma canção baseada num folheto de cordel. Mas o que é certo é que não há receita para entrar na novela. Mas o que é certo é que, em 2009, Ana Canhas gravou um CD chamado Ana. O que é que te inspirou? Eu adoro esse Em. Adoro o Ei, né, que é quando você chama, e o Oi, que é quando você saúda, e o Em, que é quando você pergunta. Né? Como é que foi essa história de Em? O disco chamado Em, uma música chamada Esconderijo, que entrou foi o Manuel Carlos que escolheu, é? Foi ele que escolheu, ele gostou muito da música. Foi um momento meu difícil, esse momento eu estava ainda muito enlutada com a morte do meu pai, e recebi também muita... Eu era tida como uma aposta da gravadora naquele momento, e foi um disco de orçamento muito alto. Enfim, aí um disco um pouco conturbado assim na minha vida. Eu gosto de olhar para os discos de uma forma como se eles fossem retratos da nossa vida, do momento assim que a gente vive, né? E então, mas eu tenho muito carinho por algumas canções desse disco. Tem algumas parcerias com o Arnaldo Antunes, né? Foi um momento que eu trabalhei com o Liminha também, um produtor importante. Mas enfim, eu estava num momento pessoal bastante conturbado, então. Mas eu destacaria Esconderijo, que eu acho que é uma canção que eu gosto muito, que eu escrevi, como se fosse um poema também. Acho que ela tem um diálogo com o próprio Coração Vagabundo do Caetano, no sentido de que é uma letra curta e que foi escrita como se fosse um poema, assim, né? Então, é uma canção que eu destacaria desse disco, que até hoje nos meus shows, assim, as pessoas ainda querem ouvir essa música. Então, é muito legal quando uma música entra. Shows atuais? Você canta muito Esconderijo? Agora eu estou fazendo o show do Belchior, né? Então, não estou cantando minhas canções, mas todo show autoral que eu fiz na vida e as pessoas pedem para ouvir com Esconderijo, sim. Eu conheci o Maneco quando ele trabalhava na TV Record, aqui, com queridos amigos meus, como o Walter Silva Pica-Pau, o Tuta, que é o dono da Rádio Jovem Pan, e outros. E ele era já um tremendo craque. Depois ele foi embora para o Rio, se fixou no Leblon
e se transformou no autor das Helenas do Leblon. Toda novela dele tem uma Helena, e era do Leblon, e ele gostou de Esconderijo, mas também quem não gosta de Esconderijo, né? Quem não gosta de Esconderijo? Bom, de qualquer maneira, Esconderijo, da mesma forma que o Coração Vagabundo entrou na novela Beleza Pura, de Andréa Mataroli, o Esconderijo entrou na novela Viver a Vida, de Maneco. Nesse ano de 2009, eu perdi um grande amigo. E esse meu amigo, que morreu com 61 anos, queridíssimo amigo. Nós frequentávamos todos os sábados a Livraria Cultura, a Livraria da Vila, na Vila Madalena, e nesse ano esse meu amigo morreu. Eu encontrei esse meu amigo pela primeira vez num show da Gal Costa. A Gal Costa fazia um show aqui em São Paulo e ele tocava num conjunto chamado Som Imaginário, e escrevi um comentário elogiosíssimo do show da Gal, e um leitor da Folha, eu trabalhava na Folha, escreveu para mim e disse assim: o show da Gal é tão ruim que tem uma hora lá que um músico dela começa a escrever uma carta para a mãe dele. Era o Zé Rodrigues, esse que era meu amigo, né? E que fazia um solo de teclado, de máquina de escrever no show da Gal. Depois o Zé veio morar em São Paulo e nós frequentávamos a livraria e ele nos abandonou. E o Zé, eu não sei se o Zé era amigo de alguém da sua turma, se ele era seu amigo. Eu sei que o Zé gostava muito do seu canto. E foi assim, você estava começando e o Zé estava indo embora, né? Muitos anos depois, eu fiquei sabendo que dois amigos meus que já tinham partido tinham uma relação que era a seguinte: a Elis, que foi uma querida amiga minha, foi apresentada pelo Walter Silva Pica-Pau, dizia que o melhor autor que ela conhecia era o Zé, e quem ela gravou uma música que teve muitas gravações, né? Com uma parceria dele com o Tavito. E a Elis morreu, que como é que é o nome da música do Zé? Com o Tavito. O que é certo é que Casa de Campo, Zé Rodrigues e Tavito, né? Sim. O que é certo é que o Zé se foi, mas o Zé falava de uma tal de Ana Canhas, né? Acho que você cantava em bares, uma coisa assim. Você chegou a conhecer o Zé? Não cheguei. Eu conheço a filha dele, a Bárbara, né? A Bárbara. Mas ele eu não cheguei, não. É muito louco isso, a gente fica sabendo de pessoas que a gente admira e que gostavam da gente, e depois que elas partiram, e aí fica essa sensação estranha, né? Porque eu fico sabendo, às vezes, de pessoas que me falam: pô, tal artista gostava muito de você. Eu soube disso do Chorão, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito, adoro o Chorão. E os amigos em comum falam: pô, Chorão falava de você na época, assim, 2007, 2008, a época que você apareceu. E eu fico sempre pensando nisso, eu falo: cara, eu queria super ter feito coisa com ele, eu adoro ele, acho ele muito verdadeiro e muito talentoso também. Então é estranha essa sensação, né, que a gente fica sabendo às vezes quando a pessoa já partiu, assim. E você sabe que o Zé nunca soube que a Elis fez esse comentário, porque um amigo que me comentou isso, o Zé já tinha morrido quando ele comentou, e a Elis se queixava muito, porque dizia que ele... E eu sabia que o Zé era muito tímido, então ele não mandava músicas para a Elis, porque ele não queria perturbar a Elis. E a Elis ficava reclamando dele: sou o melhor compositor, e ele só me deu uma música. Outro querido amigo meu que a Elis gravou foi o Renato Teixeira, né, que é Romaria, né, um clássico da Elis. Sim, né? Sim, mas aí você, Ana, em 2009, conheceu não um amigo meu, mas um cara de quem eu sou fã, que é o Titã, Nando Reis. Nando Reis, sim. Uma vez encontrei com ele e o pai dele almoçando lá na Caça-Rolha, e falei para ele: olha, eu sou teu fã. Ele disse: eu ia dizer primeiro, eu que sou teu fã. Eu disse: não, eu sou teu fã. Aí o pai disse: eu também. Mas como é que foi esse encontro com o Nando Reis? O Nando te procurou, você procurou o Nando? Como é que vocês se tornaram parceiros? E como é que é feita essa parceria? Quem faz a letra, quem faz a música, quem propõe primeiro? Como é que é? Olha, o encontro com o Nando foi muito uma coisa da vida, assim. A gente foi uma empresa, na época, telefônica, que ia fazer um evento e me colocou junto com ele para cantar umas canções.
E olha que loucura, esse evento nem aconteceu, a gente ensaiou para fazer esse show, mas não me lembro por que motivo eles tiveram que mudar a data do evento, e aí o Nando não podia nessa outra data, e acabou que esse evento não aconteceu. Mas aí a gente tinha já se conectado, estabelecido uma relação, foi muito forte, assim, né? O primeiro show que eu vi na minha vida foi um show dos Titãs, na época do acústico deles. Então, eu era muito fã de todos eles, assim. E é engraçado, porque ao longo da minha vida, da minha carreira, eu fui conhecendo todos eles, um por um. Foi muito legal. Primeiro o Arnaldo. E, primeiro o Arnaldo, Primeiro o depois... eu me lembro quando eu conheci o Arnaldo, eu chorava, assim. Eu fiquei aos prantos, sabe? Tipo, porque eu era muito fã mesmo, sou muito fã. E o Nando veio na sequência, e aí o Nando me procurou, falou, olha, eu tenho uma música aqui, eu tenho uma ideia de gravar com uma voz feminina, e eu acho que você é a pessoa certa, só que é um contraponto, não é uma abertura de voz, assim, tipo uma terça ou uma quinta, é um contraponto. Então ele desenhou duas melodias diferentes que conversavam o tempo todo, era muito bonita a ideia, assim. E aí ele foi na minha casa, me mostrou a música e imagina, me fez o convite para gravar, eu falei, lógico. E aí é um grandíssimo sucesso essa música, assim, né? Uma música amada pelas pessoas. Essa é a música mais usada em casamentos no Brasil e em nascimentos de crianças também, na hora do parto, as pessoas põem essa música. Coisa muito boa. Muito boa, porque a gente faz parte da vida das pessoas de uma forma muito bonita e amorosa. Sou muito grata ao Nando, assim, por esse convite. E ele é uma figura incrível, assim, é um dos homens mais inteligentes que eu conheço, assim, tem uma mente muito perspicaz, assim, um grande poeta também, um grande compositor, né? E assim como o Belchior, eu conheci acho o que... Arnaldo numa banca na Praça Pan-Americana, mas ele não sabia quem era eu, e eu sabia quem era ele. Ele ia, se eu não me engano, com um filho dele, que era mais ou menos da idade do meu neto mais velho, que hoje tem 19 anos. E a gente se conversava e tal. E um dia, o Paulinho da Viola me convidou para ir a um show dele, e eu fui, e no camarim, o Paulinho lançou uma parceria dele com o Arnaldo no show. Aí, no camarim, ele disse, você conhece o Neumann? O Arnaldo disse, não, a figura não me é estranha, mas eu não sei. Eu digo, mas eu te conheço. Aí o Paulinho, você devia fazer como o Arnaldo, faz uma letra, eu musico, a gente grava, e até hoje. Não, eu fiz até uma letra, mas aí o Paulinho disse assim, olha, quando me ocorrer uma música para essa letra, eu ponho. E assim eu conheci o Arnaldo, sou fã do Arnaldo, adoro aquele balé, Palavra, que é a vida, da minha vida, do Grupo Corpo, com a música do Arnaldo. Faz muito tempo que eu não vejo o Arnaldo, porque eu estou trancado aqui na pandemia, acho que ele está também. E essa minha mulher, a dona Isabel, que adora a minha voz, imagina, acha que a voz mais bonita que ela conhece é a voz de Arnaldo Antunes. Então, imagina a tua emoção quando o Arnaldo entrou na tua vida como artista, né? Como é que chamava aquele titã que morreu atropelado por um ciclista? Marcelo Fromer. Marcelo Fromer era casado, quando ele morreu, com uma moça chamada Ingrid. Ela era colunista social do Jornal da Tarde, onde eu era editorialista. E eu trabalhava... Ela entrou lá no lugar de um cara que hoje é muito conhecido, que era o colunista social do Jornal da Tarde, chamado Luciano Huck. E ela ficou muito abalada, você imagina, né? E todo mundo, Marcelo Fromer. Então, Titãs entra na minha vida de forma assim, muito... como entrou mais ou menos na sua, né? Mas, para você guardar o amor, é obra-prima, né, dona Ana? Sem dúvida nenhuma. Não fui eu que escrevi a música, não, foi o Nando que escreveu. Pensei que você eram parceiros. Não, né? Não. Você chegou a conhecer a Cássia Eller? Cara, infelizmente não. Quando ela faleceu, eu ainda nem cantava, né? Não tinha nem começado a cantar ainda. Mas eu me lembro o dia da morte dela, assim, eu lembro onde eu estava, como aquilo me impactou, assim. A morte dela e a morte da Amy Winehouse, assim, foram duas mortes que me foram muito sentidas por admiração mesmo. Mas eu cheguei a fazer muito... mas eu cheguei a fazer muito... a Cássia, para mim, assim... Olha, eu vou te falar que as minhas cantoras favoritas são a Elis e a Cássia. De verdade, minhas intérpretes favoritas, assim, né? E
Claro que eu amo a Gal, amo a Bethânia, mas assim, elas duas são para mim assim algo que me falam muito ao coração, assim. E depois eu recentemente fiz alguns shows com o filho dela, né, o Chicão. A gente fez alguns shows juntos, ele participou de alguns shows meus, a gente ficou muito próximo. E a semelhança dele com a Cássia é muito grande, né, de jeito, de voz, física também. Então, pela convivência com o Chico, eu pude estar um pouco mais perto assim da Cássia, porque infelizmente eu não a conhecia, é algo que eu sinto muito, assim, eu adoraria ter conhecido, a minha admiração por ela é imensa, imensa. Eu tenho loucura por uma gravação que ela fez de uma composição do Nando chamada Helicar, pelo amor de Deus. Uma obra-prima sem tamanho. Então, mas você me perguntou, o Pra Você Guardei o Amor é uma canção do Nando, não é uma canção minha, e eu realmente acho que é uma obra-prima mesmo, uma música, o Nando tem obras-primas, eu acho que Relicário é uma delas, né? Tem muitas, ele tem algumas obras-primas, mas eu acho que Para Você Guardei o Amor, sem dúvida, faz parte aí desse aquela do saquinho tênis, de obras. Tem aquela do tênis. All Star. Azul, né? Olha, aí para você guardar o amor, é aquela ideia óbvia, né? Aquela ideia que você diz, mas como é que eu não tive essa ideia antes? Só o Nando que teve, né? Aí mas as coisas fez mais simples, né? As coisas mais simples, às vezes, são as que falam mais ao coração, né? Mais óbvias. Você fez uma também que eu acho que é uma dessas coisas assim. Tô na vida. Eu tô na vida. Hein? Tô na vida Tô na vida é uma parceria minha com o Arnaldo, com o Titânico, outro Titânico, falando dos Titãs, né? E eu adoro essa música. Eu acho que é uma música que traz um pouco da soul music, assim, né? Que é algo que me influencia muito, a soul, o blues. Eu tenho muita influência da soul music, sabe? Tipo, eu escuto muito os cantores, Otis Redding, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Donny Hathaway, eu adoro. Eu adoro os cantores americanos dos anos 60, 70, assim. E essa é uma música que eu quis, de uma certa forma, homenagear essa escola da soul, que no Brasil a gente tem Cassiano, Sandra de Sá, Tim Maia, né, Hildon e tantos outros. Então, é uma música que eu gosto, e o Arnaldo fala bastante, a letra é meio que dele, eu fiz a melodia e a harmonia, a letra fala sobre estar na vida, né? É um pouco a ideia do coração vagabundo, eu acho, de não ter medo das coisas e aproveitar os fluxos, né? Os convites do universo para a gente viver mesmo intensamente as coisas e tal, com verdade, assim, né? Isso aí. Me lembrei agora da Maria Gadu. Dessa a Isabel estava tocando aqui para mim. Nem me quis Gadu. Sim. Pô, eu sou louco pelo João Gabriel e essa canção eu sei de cor. Agora é uma maravilha. Eu cantava essa música na noite, lá no Cantava Barreto. na noite. Eu cantei no Barreto. Né? Eu quero ser a sombra do teu cachorro, l'ombre de ton chien. Pelo amor de Deus. Mas vamos falar numa tua aqui. Volta. Volta é uma música, é um pedido é uma mulher que está muito apaixonada, assim, e está pedindo para o cara voltar, né? Dentro de uma perspectiva heterossexual aí. Ela está muito apaixonada e é um homem que entende o corpo dela, entende a alma dela. Eu acho que quando existe um encontro de almas assim e essas almas se separam, pode acontecer um momento de súplica, assim, né? De desespero, do ardor mesmo da paixão, do encontro. Quem nunca, né? Quem nunca? Então é uma canção que versa sobre essa súplica, essa tem a ver com luxúria também, enfim, cada um. É que assim, é difícil a gente dizer, porque o legal da arte, o legal da música e o legal da poesia é que cada um dá a sua interpretação, né? Cada um enxerga coisas que são especificidades próprias, assim. Então, às vezes eu escrevi uma música, mas uma pessoa está vendo outra coisa, uma outra pessoa está vendo outra coisa. Isso é a viagem da vida, né? Da arte. Essa é a riqueza da canção. Olha, o seu fã, Zé Rodrigues, dizia o seguinte, que a mais importante, a mais sintética das obras de arte é a canção.
Ele tinha muito orgulho de ser O Zé era um excelente escritor, fez sucesso, inclusive, como escritor, com livros, mas, para ele, o negócio dele era a canção, porque ele achava que a canção era a obra-prima da obra-prima da obra-prima, era a maior de todas as artes, né? Mas você também fez cinema. Amores Urbanos, da Vera Egito, interpretando a homossexual Duda, né? E você parou por aí no cinema ou você não vai voltar? Você quer voltar? Ninguém te chama? Como é que é? Volta! Esse ano... Volta! Esse ano eu recebi um convite para fazer uma série. E a gente... vamos ver, eu aceitei o convite, vai ser um desafio, vou fazer uma personagem lá. E também eu virei apresentadora, né? Estou apresentando um programa muito legal no Canal Brasil, que fala sobre sexualidade, enfim. Mas eu achei curioso, porque o Zé Rodrigues, eu também concordo com ele sobre a força sintética da canção. Realmente, isso é algo espetacular, né? A capacidade de fazer uma nação, um povo, um país, um continente, até o mundo cantar uma música, conhecer uma canção, a mesma canção, isso é de um poder imenso. Mas eu tenho uma relação muito forte com o cinema, e se a música é a arte que tem a capacidade do sintético, de sintetizar as coisas, o cinema, para mim, é algo que seria da maior dificuldade de execução, assim, das artes. Porque a música é só mais um muita gente. aspecto. Na verdade, a canção é você com você, no máximo um parceiro. Os cinemas são 30. Se um errar, todo mundo perde. Né? Então, exatamente. Você tem que conjugar roteiro, direção de arte, atores, interpretação, texto, iluminação, fotografia, edição, trilha sonora. Cara, é tanta coisa que você precisa orquestrar para chegar num resultado. Por exemplo, O Poderoso Chefão 1, ou 2001 do Kubrick, sabe? Ou os filmes do Bergman, ou os filmes do neorrealismo italiano, os filmes japoneses do Ozu. São coisas que eu não consigo acreditar que um ser humano conseguiu fazer aquilo, sabe? Tipo, eu falo, cara, o cara conseguiu, ou a mulher, a gente pode citar Agnès Varda, que eu amo, do cinema francês, e algumas outras, que são gênios e gênias, né? Assim, tipo Rossellini, Pasolini, Antonioni, Godard, Truffaut, Glauber Rocha, enfim, Nelson Pereira dos Santos. Tem tanta gente assim que eu falo, cara, como eles conseguiram orquestrar tanta coisa e tá tudo impecável, assim. Realmente, eu sou cinéfila, eu adoro cinema, então... E o cinema influencia muito minha música também. Eu comecei... Eu tinha 14 anos, fui presidente de um cineclube, o Cineclube Glauber Rocha. Glauber Rocha... Que legal! Deuses da minha vida. Lá em Campina Grande. Sim. E Deus e o Diabo, filme da minha predileção, Terra em Trânsito e tal. O grande filme da minha vida é O Gato Pardo. E ali tem um exemplo, né? Uma história maravilhosa. Uma vez, Ana, eu estava visitando minhas filhas na Itália e viajei de trem de Milão, onde mora minha filha, para Veneza. Senta do meu lado Cláudia Cardinale. Fê! Sabe o que eu fiz? Nada, fiquei uma estátua. Fiquei uma estátua. A mulher da minha juventude, eu não disse nada, não olhei para ela. E aí me lembrei da tortura que o velho Visconti fez com ela. Sabe dessa tortura? Não? É o Gato Pardo. Não. Tem uma cena do baile que é considerada das maiores cenas da história do cinema. E o Luquino Visconti não deixou ela tirar o vestido. Ela ficou 2 dias comendo, fazendo xixi, fazendo cocô com aquele vestido. Aí eu digo, aquilo ali, a velha bicha se vingando da mulher velhice. E eu não falei com ela, rapaz, olha que coisa. Bom, eu queria que você me dissesse o nome de um álbum seu, que eu não consigo dizer. TODXS, que é aquele negócio Todes. Todes. O Todes é um neologismo, né? Cunhado das redes sociais, que você troca a vogal pelo X, que ela dá o entendimento de gênero. Pode ser o gênero tanto masculino e feminino, mas ele abarca também o não binário, né? Então... Está na moda agora, está o né? Se você tivesse feito agora, seria todes. Né? Está na moda agora usar o como neutro. Né? Ana, eu te falei já aqui do Walter Silva Pica-Pau. O Walter Silva Pica-Pau, ele é o produtor, ele foi o produtor de um show
que resultou no disco que X, mais... tem gente que escreve. Hein? Eu não estava te ouvindo. Deu uma paradinha aí. É um disco que tem uma militância mais forte, que tem, fala sobre minorias políticas, direitos, feminismo, bastante feminismo, sexualidade feminina, legalização da maconha. Sim. Bom, então eu te falei do Walter Silva Pica-Pau. O Walter Silva Pica-Pau, ele era um disc jockey, ele tinha um nariz imenso, então o apelido dele era Pica-Pau. Ele era disc jockey de muito sucesso na Bandeirantes, e ele produziu um show que ele juntou Elis Regina e Jair Rodrigues, e é o disco que mais vendeu na história do Brasil, Dois na Bossa. É mesmo? E eu trabalhei com o Walter. Em 1970, eu fui trabalhar como repórter na Folha, o Walter era o crítico de música. Ficamos amicíssimos, né? E o Walter fazia, na época, um programa no Teatro Record, da Rua Augusta, chamado Misturação. Foi o primeiro programa feito pelo Tutinha, que hoje é o dono da Rádio Jovem Pan, filho do Tuta, né? E ali eu conheci o Secos e Molhados, porque o João Ricardo era filho do João Apolinário, que era editor do Última Hora, cuja redação ficava... Então, eu encontrava muito o João Ricardo no prédio da Folha, onde eu trabalhava, ali na Barão de Limeira. O Walter Franco, que foi um querido amigo meu, e que é autor da música Misturação, que deu título ao programa, né? Participaram Pequim, lá do Ceará, que depois não fez sucesso, Maria Cecília Moura Leme, Ederaldo Gentil, Tião Motorista, aquele sambista baiano, os Pagodeiros da Palicé, Simone, eu já falei, o Ney Matogrosso, com os Secos e Molhados, o Gerson Conrad e tal, Chico Maranhão, Belchior, o pessoal do Ceará, que era Ednardo, Roger Rogério, Amelinha. Amélia, Zé Ramalho, da Paraíba, por fim, foi eu sou, inclusive, vilão na história aí. Nesse programa foi lançada uma das obras-primas da música brasileira, Ouro de Touro, com Raul Seixas. E aí eu estava apaixonado pelo Bob Dylan, eu falei, é plágio do Bob Dylan, escrevi no jornal. E aí o Blota Júnior me chamou para fazer um programa com o Raul. Aí o Raul podia ter me massacrado, entendeu? Porque programa você imagina, mulherio todo. É o Raul cantando Ouro de Touro. E o Raul me tratou tão bem, ficamos amicíssimos. A minha primeira mulher era pediatra e pegou a filha dele no Hospital Matarazzo. Ele morava no Morro do Querosene, perto de onde também eu morava. E a gente se encontrava muito na padaria de frente ao hospital, onde ele ia ver a filha, e eu ia encontrar a minha mulher da época. E a filha dele nasceu na mesma época que nasceu a minha filha, que seria caçula se não fosse o Arthur, né? Mas aí eu estava vendo um filme sobre o Raul, em que a música Ouro de Touro é interpretada pelo Caetano, e eu falei assim, mas eu sou um perfeito imbecil, como é que eu não percebo uma obra-prima dessa? Como é que eu... E eu convivi com o Raul, né? Inclusive porque antes o Raul era divulgador de gravador e eu escrevia sobre música. Sim. E ele era divulgador da CBS. Através dele, eu tomei contato com muitos artistas daquela época na CBS, inclusive Roberto Carlos, né? E outros, né? De qualquer maneira, nesse programa, né? Eu conheci o Fagner. Aí aconteceu o seguinte, a Elis estava casada com o Ronaldo Bosco. Um dia ela e o Ronaldo foram a uma festa e lá um menino magrelo lá do Ceará começou a cantar uma música. Quando eles saíram, ela falou, olha, você vai voltar e vai pedir a esse menino o endereço dele. O menino não deu o endereço. Aí eles ficaram lá esperando ele sair, saíram seguindo, ele estava morando numa obra. Aí eles pegaram o menino lá para casa, era o Raimundo Fagner. O João Marcelo, você conhece o João Marcelo? Conheço. O João Marcelo, eu considero o Fagner praticamente o babá dele, porque a Elis e o Ronaldo viviam brigando, né? E ele que tomava conta do menino. Depois a Elis separou e veio embora para São Paulo, e ela tinha uma intimidade muito grande com o Walter Silva comigo, ficamos amicíssimos. E um dia desses, o João Marcelo me disse que a Elis falava para ele que tinha uma excelente lembrança minha, porque ela gostava muito de mim e tal. Pois bem, aí ela me apresentou o Fagner, porque ela
tinha gravado o Mucuripe, de Fagner e Belchior, certo? Que eu considero também uma obra-prima da música brasileira. Ali eles dois brigavam muito quem era o autor, quem não era, se era parceiro, se não era. E também fizeram juntos na hora do almoço. Na hora do almoço ganhou um festival lá no Ceará. Né? Sim. E você gravou na hora do almoço agora, né? Gravei. Se você, como experiente artista, tivesse que apostar quem era mais autor, você não apostaria. Eu fui amigo dos dois. Fui amigo do Belchior e sou muito amigo. Mas não dá para você. Não, eu arriscaria dizer que, assim, é um palpite, né? Mas por estar vivendo muito esse universo do Belchior, eu arriscaria dizer que talvez a letra seja mais do Belchior e a melodia e a harmonia sejam mais do Fagner. Eu arriscaria esse palpite, eles que teriam que responder. Não dá mais para o Belchior responder. Mas podemos ir numa sessão. Como é que foi que você conheceu Antônio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes, de Sobral, Ceará? Eu conheci o Belchior na adolescência, como acho que a maioria das pessoas, pela voz da Elis. A primeira música que eu tomei conhecimento do Belchior foi Como Nossos Pais, na voz da Elis. Eu era adolescente, nem sonhava em ser cantora, nada disso, mas foi uma letra que me atravessou, uma interpretação muito poderosa, vigorosa, e acho que a Elis ela brada com muita força nessa música, uma revolta em relação à perpetuação geracional, né? Então, me chamou a atenção, assim, uma mulher cantando daquela forma, aquela letra, e 20 anos, quase 30 anos depois, que agora eu estou nesse lugar de cantar essas músicas, me tornei cantora e tudo mais, inclusive eu canto, como nossos pais também, nos shows, gravei no disco, eu vejo essa música como uma das maiores obras-primas, a gente que falou tanto de obras-primas aqui no programa, uma das maiores obras-primas da história da música popular brasileira. Eu acho que essa música é que a versão da Elis foi tão tocada, que às vezes as pessoas já absorvem ela nessa forma, né? E não escutam tanto o significado dessa letra. Óbvio que elas estão ouvindo ali, mas se você parar para observar essa canção atentamente, só de passar o olho na letra, você fica assombrado com a capacidade do Belchior de síntese da vida, do existencial, do metafísico, do profundo das coisas. Ela vai para além dessa questão geracional, né? De que a gente permanece como nossos pais e que ele tem frases assim que são verdadeiros epítomes, assim, é uma epítome da vida. Então, se eu tivesse que escolher, assim, acho que 5 músicas da história da música brasileira, eu acho que Como Nossos Pais, talvez eu ousaria dizer que seja a grande obra-prima dentre inúmeras obras-primas que o Belchior tem, e não acho que foi à toa que Elis agarrou essa música para si, com unhas e dentes, e se tornou o maior sucesso da carreira dela. Como Nossos Pais é o maior sucesso da carreira da Elis Regina. É a música mais executada, mais ouvida. Então, acho que a Elis tem esse talento. Eu acho que tem esse faro de perceber que essa é a grande música daquele repertório ali e tal. Então, ela me assombra, é uma música que me assombra muito, assim. Eu vou te contar e aí, depois, eu reencontrei Belchior alguns anos depois, daí sim como Belchior, e aí fiz esse mergulho, né, na sua obra, na sua discografia, na biografia, nas entrevistas e tal. Mas entra na minha vida pela Elis. Vou te contar uma historinha. O Belchior veio morar em São Paulo e não tinha onde morar. Eu trabalhava na Folha de São Paulo com uma líder feminista chamada Irede Cardoso, que foi vereadora. E a Irede tinha uma obra ali atrás do cemitério do Araçá, e eu pedi a ela e ela cedeu um aposento para o Belchior, mais o Manassés, que tocava violão com ele na época e tal. E o Belchior passou a morar lá,
E eu morava na rua Caio Prado, esquina da Consolação, e trabalhava na Sim, Avenida São Luís, no Jornal do Brasil, na sucursal do Jornal do Brasil do Rio, lá. Diariamente, nós almoçávamos junto. O Belchior não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Ele ia a pé, lá do cemitério do Araçá, até a Consolação, e era louco pelo feijão feito pela Maria de Marinheiro, que era empregada na minha casa. Nessa época, eu tinha um bebê, que era o Vladimir, que hoje tem 48 anos, né? E um dia ele chega lá com um gravador todo fuleirinho e ele diz: rapaz, a baixinha, que já tinha gravado Mucuripe, a baixinha vai gravar uma música minha, duas músicas. Eu mostrei para ela, ela vai gravar. Você está brincando, Bel? Ele disse: não, vai gravar. Aí tocou as duas músicas. Eu falei: Elis vai gravar essas duas músicas? Essa baixinha é uma canalha. Ela pega o cara e diz assim: isso aqui tem aqui uma obra-prima. E tinha. O que a Elis fez de Como Nossos Pais e de Velha Roupa Colorida foi duas obras-primas da música brasileira a partir de um menino com aquela voz meio rofenha do Belchior, mas o que é certo é que aí ela chegou até você e a memória do Belchior chega até você por causa da Elis, e a memória da Elis também chega até mim aqui através de você, né? Como você diz, é uma música de rito de passagem, né? Mas é uma certa denúncia do rito de passagem, desmente o rito de passagem, né? Porque ele diz o seguinte: já vivemos como os nossos pais, né? E eu, ouvindo muito tempo depois, agora, fiquei muito emocionado ouvindo você no Sextou, com meu amigo que publica meus artigos lá em Recife, o Magno Martins, que eu chamo de grande, né? E quando eu ouvi com você cantando e tal, eu digo: rapaz, eu perdi uma grande chance na vida de perceber que eu estava convivendo com um gênio. Eu convivia muito com o Belchior. Nós tínhamos planos em comum. Mas ele era um cara muito estranho. O Belchior conhecia muito poesia. Muito. Ele sabia tudo depois. Por isso que há uma imensa pleiade de poesia na obra dele toda. Eu vou, inclusive, aqui falar de uma música que você gravou. Mas tinha também uma conexão que eu também tenho com o meu avô, que levava violeiro para casa. O meu avô tinha uma grande conexão com a poesia oral nordestina, né? E nós temos agora, recentemente, você gravou Um Sujeito de Sorte. Eu não sei se foi antes de você ou se foi depois, mas o Emicida fez uma bela gravação com Pablo Vittar e com Maju. Belíssima gravação. E foi muito citada porque foi citada como algo profético em relação à quarentena, à pandemia, sim. à Covid, porque tem um verso de Zé Limeira. Sim. Que diz assim: no ano passado eu morri, mas esse ano não morro. O Bel tomou conhecimento do Zé Limeira através de mim, porque eu era muito amigo de um cara chamado Orlando Tejo, que em 1976 lançou um livro chamado Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, que tinha esse desafio, que o Zé Limeira cantava isso. O Tacílio Batista, que era autor de muitos dos versos atribuídos a Zé Limeira pelo Orlando Tejo, no seu livro Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, cantou na minha casa indo para Paris para se apresentar em Sorbonne com Diniz Vitorino. E o Belchior frequentava a minha casa e foi a essa cantoria. Ou seja, é provável, eu nunca conversei sobre isso, mas é muito provável que ele tenha ouvido esse verso pela primeira vez. Eu nem me lembro se realmente o Otacílio cantou esse verso, ou se esse verso era do Otacílio ou não. E não tenho mais condições, porque eu não gravei, infelizmente eu não gravei. Mas isso me reporta a uma coisa da profecia na poesia, na arte como arte da profecia. Porque um amigo meu que pesquisa isso, que me ressuscitou, inclusive, o meu texto de 1976 sobre o livro do Tejo, na Folha, uma página inteira, na Folha Ilustrada, chamada Astir Basílio, ele está fazendo pós-graduação, está fazendo doutorado em Moscou, aprendeu russo, para falar da literatura russa. E ele detectou na Rússia, no ano passado, um fenômeno poético absurdo, que foi o seguinte: um poema de um maior poeta russo contemporâneo, digamos assim, o Joseph Brodsky, chamado Não Saia do Seu Quarto.
um poema que ele fez nos anos 70, na mesma época do Belchior, a respeito de você não poder sair do quarto. Entendeu? Fala um pouco aí. Você se sente meio profeta, você sente o Belchior profeta, você sente toda a coisa da inspiração de grandes poetas que o Belchior lia. O Belchior morava com uma mulher e tinha um filho, a Ângela, e ele tinha uma casa que eu frequentava, eu não conhecia. E nessa casa ele tinha a maior biblioteca de poesia que eu conheci na minha vida, tinha grandes quadros de grandes pintores, ele pintava também, né? Mas você percebe, no meio das canções que você gravou, assim, versos de poetas que Fernando Pessoa, que ele venerava, Carlos Drummond, que ele adorava, né? Dante Alighieri. Augusto dos Anjos. Dante Alighieri. Sim, percebo. É tudo isso que você disse aí, né? Belchior eu vejo a idiosincrasia belchiorana se dá, eu acho que não só pelo fato dele ser um literato. Belchior falava 5 línguas com fluência, né? Cara, falar 5 línguas já é algo incrível, né? Ter conhecimento. Ele estudava latim, estudava na época que ele foi seminarista, Ele que ele estudou latim. Ele falava? Exatamente. Falava latim, italiano, espanhol, francês, português e inglês. Então, mas eu acho que a excepcionalidade disso tudo se dá pelo fato dele vir de Sobral, dele ter conhecimento de uma vida muito simples, com o pé na terra, o interior do Brasil, o Brasil que a gente costuma às vezes chamar de Brasil real, que não é o Brasil das cidades, né, das metrópoles, que é o Brasil agreste, que é o Brasil do sertão. E, curiosamente, você que o conheceu tão bem, eu não tive essa sorte de conhecê-lo, mas acredito, a impressão que eu tenho pelas dezenas e dezenas de entrevistas que eu assisti dele, é que ele era um homem muito educado, muito simples, ele tinha um coração, ele era um grande conhecedor da vida, sabe? Quando uma pessoa se porta com o nível de erudição que ele tinha, dessa maneira, em nenhum momento eu vi o Belchior, em suas entrevistas, ser arrogante. Cartamar. Você não viu ele cartamar? Não vi. E eu acho que isso é um quilate da alma muito gigante. Quando uma pessoa tem um nível de conhecimento muito grande e ela se porta como se ela entendesse que quanto mais ela entende que ela não sabe nada. Porque quanto mais você sabe que você não sabe nada. A vida é assim. Só que eu levei muitos anos, 41 anos, para entender algumas coisas que eu tenho a sensação que o Belchior era uma alma. E aí a gente pode falar sobre metafísica, espiritualidade, uma alma muito antiga, uma pessoa muito sábia. Então, sempre me assombrou isso. Veja, ele morou numa construção. Você está me contando aí que ele ia almoçar na sua casa porque ele não tinha o que comer. Então, uma pessoa que tem esse nível de erudição, que tinha a maior biblioteca de poesia na sua casa, conheceu a fome, conheceu as coisas como elas são, ele tem um arco da vida na sua existência muito extenso. Ele entende a coisa mais simples até a coisa mais erudita. E, para mim, a obra dele é a síntese disso. E por isso que ela é tão poderosa, sabe? E tem essa capacidade profética também. Porque, para além dele ter se utilizado dos versos do Zé Limeira, que também foi uma grande sacada, né? Da pandemia e tal, mas tem algo, sabe? Tem algo nesse arco dramático, narrativo, de vida, que se impõe nas coisas que ele escreveu. São reflexões pessoais de alguém que teve uma visão da vida muito particular, assim, né? Você não concorda? Quando eu penso no Mano Brown, por exemplo, dos Racionais, ou no Caetano, eu penso nessas pessoas que têm esse arco de vida, que conseguem enxergar as coisas de uma forma muito... quase uma experiência de completude da vida, né? O cara viveu tudo, sabe? E aí tem a capacidade genial da própria pessoa de abstrair e transformar isso em poesia, né?
Eu convivi muito com o Zé Ramalho e com o Fagner, mas eu convivi muito mais com o Belchior. Mas acho que não aproveitei tanto quanto deveria, porque eu hoje, inclusive depois de ouvir o teu sextor e lembrando da Elis e tal, tenho a conclusão de que o Belchior era uma espécie de sábio, uma espécie de pajé, né? E aí eu me lembrei de umas conversas que eu tinha com uma pessoa que era muito ligada a Elis, que foi o Jair. Eu fui muito amigo do Jair Rodrigues. E o Jair tinha uma coisa, o Jair morava perto de um templo budista. Ele tinha muita coisa de budismo, dessa coisa da alta filosofia. A gente conversou muito sobre o Belchior, que o Belchior não fez tanto sucesso com uma belíssima canção que você gravou, que se chama Galos, Noites e Quintais. E não sei por que me aproxima de Sua Majestade o Sabiá, de Roberta Miranda. Mas o Belchior gravou essa música em Coração Selvagem, que é dessa fase 76, 77. Eu não me lembro se a gravação do Belchior tinha, mas eu acho que ela tinha arranjo do Areton Salvanini, que foi o cara que arranjou ali o grande LP dele, Alucinação, de 76. Mas o sucesso mesmo, quem fez foi o Jair. Né? Um bicho, um bando de pardais, como galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Eu canto muito mais. Esse cara está falando de nós hoje. Está falando da quarentena, está falando de Jair Messias Bolsonaro. Tá certo? Olha, vamos pensar que para a história da humanidade, né, é tudo cíclico, né? A gente avança e quando a gente avança, aqueles que detêm o poder ou que querem deter o poder se mostram suas garras e não permitem. Mas passam, e não passam, se enterram. Passam, mas voltam. Deixam uma profunda herança de maldade. Eles levantam das catacumbas, bicho. É um negócio muito louco. Belchior sabia disso. Isso aí é uma coisa histórica. A gente mal conhece a nossa própria história, né? A gente mal conhece. Assim, pode falar, fale, desculpe. Não, a gente não. Então, eu acho que não precisa muito para antever que quando vai haver um avanço, vai haver um retrocesso. A história da humanidade é assim, infelizmente. A gente ainda não conseguiu só avançar e avançar eternamente. Vamos avançando e vamos avançando na igualdade, na justiça social, nos direitos humanos, no meio ambiente, no cuidado com as coisas da vida e do planeta. A gente não consegue. Sempre tem esse movimento retrógrado, né? Que digam aí os movimentos fascistas, as ditaduras. E agora que a gente está num momento onde uma ditadura não é mais possível, porque nos anos 30, 40 e nos anos 60, 70, a ditadura era possível, era instaurada, inclusive financiada por outros governos de outros países. Então, agora a gente está num momento onde essa ditadura acontece de outra forma, né? Enfim, é um processo histórico, já temos um distanciamento para dizer que a gente tem que analisar politicamente o Brasil, a gente entender que esse presidente que hoje ocupa, esse ser que hoje ocupa a presidência do país foi eleito democraticamente, mas existe todo um processo que levou a essa eleição também. Que não, eu vi a Fernanda Montenegro dizendo, né, a Fernandona falando, eu não sei se agora é pior, porque agora a gente elegeu, né? Então, nós somos responsáveis. Mesmo quem não votou é responsável porque todo mundo conestou uma eleição na qual o cara ganhou. Então é o seguinte, então estava te falando, um dia, eu que nunca conhecia a Ângela, a mulher dele, que tem filho e tal. 2 filhos, um casal. 2 filhos. Ele me telefonou e disse assim, olha, eu queria me encontrar contigo, que eu tenho um projeto aí que você pode viabilizar. Eu estava nessa época, eu tinha uma editora, a editora A Girafa. E ele queria fazer uma antologia de poesia brasileira, que ele escolhesse os poemas e que ele caligrafasse. O Belchior era um excelente pintor e era calígrafo. Sim. E eu acertei isso tudo com ele. Aí
Ele estava com uma mulher, me apresentou essa mulher, Edna Prometeu, sumiu com ela no mundo e morreu. Né? Eu acho, eu não sei, eu não digo que o Belchior se matou, mas acho que ele decidiu a hora da morte, amém. O Belchior tem uma parte com o diabo. E aí eu me lembrei de dizer para você, primeiro de te fazer uma sugestão. Quando você tiver um tempinho, não estiver ocupado aí e tal, veja um vídeo em preto e branco da Elis Regina dizendo o poema A Palo Seco, de João Cabral de Melo Neto. Eu vou dizer só um pedaço. Eu vou te dizer os 2 últimos parágrafos de A Palo Seco. A Palo Seco é de um livro de 1960, do João Cabral. É chamado Quaderno. Quaderno é o personagem principal de A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Uma pessoa que você não diria, eu fui amigo dos dois, mas você não diria que o João Cabral pudesse ser amigo do Ariano. Mais uma vez, um amigo meu me contou uma história muito engraçada, que o João Cabral estava no restaurante e entrou o Chacrinha. De repente, o João Cabral se levanta e diz assim, Abelardo! E o Chacrinha João, os dois tinham sido colegas de colégio no Recife, tá certo? Então, é provável que o João Cabral, com aquela secura toda, tenha sido o grande amigo, entretanto, que escreveu um livro de poema chamado Quaderno, que é um personagem do Ariano. Né? Mas eu vou te dizer que, a Palo Seco, existem situações e objetos. Graciliano Ramos, desenho de arquiteto, as paredes caiadas, a elegância dos pregos, a cidade de Córdoba, o arame dos insetos. Eis uns poucos exemplos de ser a Palo Seco, dos quais se retirar higiene ou conselho, não o de aceitar o seco por resignadamente, mas de empregar o seco porque é mais contundente. Isso aqui é o João Cabral. E o Belchior? O que é que o Belchior disse do A Palo Seco? Né? Essa canção que você gravou, que você sabe a letra de cor, né? O Cante A Palo Seco, que era uma espécie de palavra comum, de senha da nossa geração, minha e dele. O Belchior era um pouco mais velho do que eu, mas era da minha geração, da mesma geração. E eu nunca fui a Sobral, mas é como se eu tivesse ido. Ele nunca foi ao Iraúna, cidade onde eu nasci. Mas deve ter ido a Oroz, porque o Fagner era de Oroz e ficava muito perto do Iraúna. Ou a Pereiro, o Falcão é de Pereiro, o Marcondes Falcão. Mas eu nunca fui, apesar de ser muito perto do Iraúna. De qualquer maneira, você ouça a Elis dizer a Palo Seco, você vai se sentir transportada no tempo, no momento em que o Belchior resolveu fazer uma canção chamada A Palo Seco, que era, digamos assim, o lema da nossa bandeira, da nossa geração. Que lindo, né? O arame dos insetos. É muito, muito. É isso. Acho que a gente já falou sobre a relação do Belchior com a poesia, né? Como é isso. Quando a gente tem um quilate desse tipo de poesia, de Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e tantos outros, né? É algo que é eterno, assim. Não tem espaço-tempo para as coisas que são anátemas, assim, análogas também ao sentido da vida, da existência das coisas. Quem chegou perto de responder, acho que quem chegou perto de responder sobre o sentido das coisas permaneceu, né? É um mistério da vida. Estamos aí conversando sobre ele e eu morrendo de arrependimento de não ter convivido mais do que eu tinha um projeto com ele, a gente fazia um livro chamado Os Violétricos. Eram os violeiros elétricos. Né? Porque mais do que... Talvez só não era mais do que o Zé Ramalho, que tem a Vorrai, que o Zé Ramalho tem muito violeiro no sangue, né? Mas mais do que o Fagner, mais do que eu, ele tinha no sangue essa coisa do violeiro. E aí ele escreveu esse verso que eu considero antológico e o que eu considero a altura do poema que o inspirou. Que ele gravou naquela época, um LP, Alucinação, 1976. É justamente aquele ano mágico que eu te falei do programa. O programa do Walter Silva era um pouco antes, 73, 74. Né? Foi quando eu conheci o Belchior e o Fagner. Esses são os versos que você cantou. Se você vier me perguntar por onde andei,
No tempo em que você sonhava, de olhos abertos eu lhe direi, amigo, eu me desesperava. É, Paulo Seco, né? É. O que eu vou falar dessas canções, né? Que já não esteja dito. Eu só posso agradecer, assim, na verdade, porque cantá-las. Eu estou cantando esse repertório já tem algum tempo, desde que eu resolvi fazer. Eu fiz a live e gravei o disco, mas agora eu estou tendo a oportunidade, com a volta dos shows, né, de cantá-las com mais frequência. E é sempre um assombro, assim, é sempre um assombro. Eu acho que o Belchior precisa ser realmente reconhecido e colocado num panteão da música brasileira, onde estão Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Nelson Motta me fala que Belchior ainda é subestimado, até hoje. É verdade. Porque o seu canto é torto, né? Feito faca. É torto, feito faca. Corta é feito carne, faca. assim. Mas eu tenho uma metáfora para isso. Eu acho que o Belchior é uma faca com mel na ponta, sabe? Eu acho que tem um mel naquele fio de navalha ali e que precisa ser descoberto. E também eu acho que o Belchior é isso. Acho que a gente está nesse momento. Por quê? As pessoas me perguntam muito isso. Por que está se falando tanto de Belchior, né? Nesse momento? Eu acho, Neumann, que quando o Belchior faz esse autoexílio dos seus últimos 10 anos de vida, eu acho que ele passa uma mensagem, que ele não quer ser encontrado, que ele não quer mais estar nesse lugar do Belchior, dos palcos, do artista amado pelo país. E eu acho que isso, de alguma forma, não sei se fere os fãs, mas provoca um silêncio, um respeito. Acho que os fãs passam a entender que algo aconteceu misterioso, mas que não se deve ter mais a figura do Belchior naquele lugar onde as pessoas estão acostumadas a tê-lo, no coração, como um ídolo, um poeta, um cantor. E aí, quando ele falece, eu acho que fica essa sensação de que agora é permitido que a gente se reaproxime, que a gente fale, que a gente grite que a gente ama o Belchior, sabe? Esse período de autoexílio dele, você que foi tão próximo dele, talvez possa ter mais respostas, porque não existem respostas para isso, né? Não existe a teoria da Edna, mas eu acho que antes dele namorar a Edna efetivamente, ele já tinha feito o convite para fazer um autoexílio para outras namoradas dele, que não aceitaram o convite. Isso está na biografia da Cris Fuscaldo, né? No livro da Cris Fuscaldo. Então, é muito complexo, assim. Às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas que foram próximas dele se ele explicou de alguma forma, assim, o porquê disso, porque existem 1000 teorias, mas nada muito assertivo, assim. Ele nunca disse assim, olha, eu estou afastado, inclusive da família, né? Ele ficou longe dos filhos, da Ângela, da Camila, do Micael e tudo. Então, é muito conturbado. É uma vida muito rica, né? Muito complexa. Ele tinha 6 planetas em Escorpião, né? O Escorpião é o signo do zodíaco que morre e renasce diversas vezes. Ele tem um renascimento simbólico, uma morte simbólica. E o Belchior tem isso na vida dele inteira, né? Como seminarista, como médico, como artista, e depois com esse autoexílio, esse desaparecimento. Enfim, então ficam muitas perguntas assim, né? Eu tenho duas informações, não digo, 2 insights que posso te ajudar. Em primeiro lugar, é o seguinte: eu, por exemplo, me martirizo muito por, mesmo sendo amigo, mesmo o reconhecendo, mesmo escrevendo bem sobre ele e tudo, nunca ter tido a verdadeira dimensão da grandeza do Belchior. E eu tinha um bom exemplo nisso nele mesmo. O Belchior se desprezava a si mesmo. O Belchior só foi grande como foi por isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu considero Paralelas uma obra-prima da música brasileira. Eu considero, no Corcovado, Quem abre os braços sou eu, um verso que se equipara com os grandes versos de Vinícius de Moraes, né? Os grandes letristas do Brasil, ou da língua portuguesa. O Belchior não achava. O Belchior achava que aquilo era uma canção menor,
uma canção comercial, ele preferia, né? Uma canção feita para vender, né? No entanto, foi uma canção gravada com muita paixão, por muitas, principalmente cantoras. Eu não me lembro de ter ouvido um cantor ter gravado Paralelas, só ouvi mulheres gravando, né? Sim. Então, esse é um insight. Quer dizer, o próprio Belchior não se dava ao valor que ele tinha, e talvez por isso ele acho que explica um pouco também o autoexílio dele, também numa coisa. Eu sou um jornalista razoavelmente conhecido, consagrado, reconhecido, tenho um público, sou seguido, sou, né, elogiado, sou maltratado e tal. Mas tudo que eu queria ter sido na vida era um poeta reconhecido como um grande poeta. E quando eu conheci o Belchior já tudo que ele queria ser na vida era um pintor. E eu tive um exemplo muito claro disso na vida. Uma pessoa que não conheceu o Belchior, nem o Belchior conheceu. O grande publicitário Francesc Petit, barcelonês, catalão, que era dono da DPZ, do Eli Petit Zaragoza, foi um dos publicitários mais famosos do mundo. Mas tudo que ele queria ser reconhecido na vida era como pintor. Ele era um excelente pintor, mas ele não era um pintor grande, como foi um grande publicitário. E eu também sou poeta, tenho um livro de poemas publicados, sou parceiro do Zé Ramalho, sou parceiro do Mirabeau Dantas, fiz músicas com um grande gênio da música brasileira, o Walter Santos, pai da Luciana Souza, grande diva do jazz, conheci bebê, a Luciana. Sim. E eu queria ter sido poeta, eu queria ter sido reconhecido como foi reconhecido Augusto dos Anjos, que é o patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, que eu ocupo. Eu acho que o Belchior queria ser um pintor. Aí apareceu na vida dele uma mulher, Edna Prometeu, à qual ele se entregou de tal forma que foi a única mulher dele que eu conheci. Ele me levou para jantar no restaurante La Casserole, na Marie, e falando desses planos de fazer uma antologia, mas também falando dos planos de trocar a música pela pintura. Ela era marchand. E aí ele saiu em busca do sonho de se consagrar como pintor. Agora, eu não tenho nenhuma autoridade, porque depois ele sumiu. Um grande amigo comum nosso, mais amigo dele do que eu fui, o Carlos Aranha, jornalista, também compositor, parceiro dele, lá de João Pessoa, um dia me telefonou e disse: rapaz, eu estou preocupadíssimo, estão me telefonando do Ceará, dizendo que o Belchior está devendo fortunas a agiotas lá no Ceará. Eu fui procurado por um sócio dele, editor dele também, e foi procurado por pessoas com clara catadura de mafiosos, reclamando de cobrança de dívidas que o Belchior fez. E depois de ouvir tudo isso, eu me cruzo com o Belchior, com a Edna, num show de aniversário do Rolando Boldrin, na Livraria Cultura, que só havia convidados. Era um dia muito quente e ele estava com um tremendo casaco de frio, parecia que estava chegando de Paris, gelada, entendeu? Então, eu não sei se isso te ajuda a formar uma imagem mais completa desse autoexílio dele, mas pode ser, o Belchior era muito radical, né? Então, pode ser que ele tenha chegado ao radicalismo de ter tentado ser o Picasso, que o Francesc Petit não conseguiu ser, ou ser o Castro Alves, que eu não consegui ser, entendeu? Quem sabe, né? Isso só quando a gente Mas o céu encontrar com ele, o inferno onde ele estiver, e para a gente pode conversar sobre isso. Por enquanto, eu te jogo essa coisa e você faz aí dela o que você quiser. Fala. Não, eu só acho que, para complementar, o que me assombra eu acho muito louco, de verdade, quando a gente tem um gênio, mas o sonho do gênio era ser uma outra coisa, que não aquele gênio, mas um gênio outro. Eu acho isso muito louco, né? As pessoas, e é uma manifestação de humildade e de empáfia ao mesmo tempo. Certo? É quase humildade porque reconhece que escárnio. não consegue ser gênio, e de empáfia porque já é gênio, mas queria ser gênio em outra coisa. Né?
Não é É quase verdade, um Ana? escárnio. É tipo, cara, você. E eu conheço algumas pessoas assim, que eu não vou nem dar nomes, amigos, pessoas que eu considero geniais, e que elas gostariam de ser outras coisas. Eu acho isso de uma dicotomia, assim, de uma dualidade para se existir, porque você está num lugar como gênio, mas você lá no fundo do seu coração, você gostaria de ser outra coisa. Isso é algo que é uma estrada para se conviver, né? Tipo, eu não sei porque assim, eu não sou gênia em nada, então eu estou em paz, assim, eu faço o meu melhor e o meu sonho é emocionar as pessoas, cantar para elas e que chegar no coração. Isso já acho que é uma pretensão imensa, imensa. Já é algo para, né? Mas você ser um gênio, e é isso que me encanta no Belchior. Eu sei que ele não se considerava isso, justamente por ser um literato e conhecer tão profundamente poesia e literatura. Ele não achava que uma canção como Paralelas fosse algo digno de, entende? Se ele botar isso perto desses poetas que ele admira, ele vai achar que aquilo uma história em quadrinhos, entende? Mas para nós que amamos música, é realmente uma obra-prima, né? Então, e tão cantada por mulheres. Eu amo a versão da Elba, por exemplo, mais que a da Vanusa. Então, eu acho curioso. Tudo que ronda a vida do Belchior me interessa, assim, no sentido humano. Todas as coisas, inclusive a figura da Edna, assim, né, que você falou. Ela era merchan, eu não sabia disso, é uma informação que eu não tinha. É. Então, mas vamos ser muito honestos, com todo o amor que eu tenho pelo Belchior agora aqui, a gente precisa ser honesto. Belchior não possuía um grande talento para pintura, certo? Eu não sei se você Certo. conheceu. Não, eu conheci a pintura dele, ele não me mostrava a pintura dele, e ele me exibia quadros do Walter Levi, que foi um dos maiores pintores Então, da história da eu, pintura brasileira. Né? Pois eu é. falo isso com todo Eu respeito, com também todo eu amor. nem quis comentar isso, não pelo Belchior, que já morreu, mas pela Edna, que acho que ainda deve estar viva por aí. Né? Mas Tá, já parece que tomei sim. muito do teu tempo, você tem que fazer as suas coisas, né? E você tem uma É que agenda esse apertada. assunto vai, né? Esse assunto vai, Esse vai, vai. assunto vai que vai, vai que vai. Sabe o que eu queria? Eu queria passar uma noite com o Belchior. Você deve ter tido a oportunidade de fazer isso. Muitas. Passamos muitas noites juntos. É, ficar numa mesinha de plástico, tomando uma cerveja, uma cachaça, Isso pitando um aí. cigarrinho e conversando sobre coisas múltiplas da vida com ele. Adoraria. Assisti muito de te contar uma noite que eu passei com ele na cantina do Roberto, que era o nosso restaurante do nosso encontro. A gente fazia lá na rua 13 de Maio, conversando. E o livro ficou pronto naquela noite, Os Violétricos, e eu nunca escrevi, e ele não tinha como escrever, porque ele estava querendo fazer outras coisas na época, ele estava fazendo ainda música e tal. A última vez outra coisa, e eu me arrependo muito de não ter saído com ele, como ele me convidou depois do show do Rolando, porque eu tinha que no outro dia me levantar de madrugada para fazer meu comentário na Rádio Eldorado, e ele acordava a hora que ele queria, porque na minha cabeça ele. Porque o que aconteceu é que no fim da carreira o Belchior não era mais um artista consagrado, mas ele ainda era um artista popular. Se o Belchior ficou devendo um carro que ficou deteriorando no No estacionamento estacionamento. a escola do filho, a pensão da mulher, mas se ele quisesse, ele dava para viver folgadamente com shows, porque ele fazia shows pelo Brasil inteiro, em circos, em teatros, shows para o povo que o amava, porque ele tinha sempre uma grande ilusão de que ele era um artista da elite, mas não, ele era um artista que o povo amava, e talvez isso o tenha Sim. afastado do fim de carreira também, que ele, não sei se ele não se sentia, assim, ele se sentia o parceiro dele, Fagner, que é até hoje um cara reconhecido internacionalmente, né? E na época que ele morreu, o fato dele da Elise o ter descoberto, isso aí já bastava, né? Já bastava. A Elise descobriu, é do Lobo.
né? A Elis, Tom Jobim, etc. Bom, então, Ana, foi um prazer muito grande ter você aqui nessa nossa sala, aqui na companhia sempre da Isabel. O Arthur está na escola. E do Ciro, que fez essa linda xilogravura, que todo mundo pensa que não é nem o Chicanês, é o Silva. Né? Eu sou feio. É isso aí, viu? Prazer enorme Obrigada, conhecê-la. querida. Eu tenho Imagina, certeza. adorei. Eu tenho certeza que os meus inscritos, que são 320 mil, estejam muito satisfeitos com esse 2 dedos de prosa deste domingo. Obrigada, foi um prazer. Inté. E obrigada pelas histórias do Belchior, adorei saber mais também. Isso aí.